Shalom a todos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre cada um de nós. Ao chegarmos ao 49º e último dia da contagem do Homer de 2026, meu coração se enche de gratidão ao Senhor por cada vida que caminhou conosco nessa jornada de refinamento, alinhamento e crescimento espiritual. Durante esses 50 dias, não estivemos apenas contando dias no calendário. Estivemos permitindo que Deus trabalhasse áreas profundas da alma, curando fundamentos, restaurando alianças e preparando o nosso espírito para subir ao Sinai espiritual de Shavuot. A Torá ensina em Levítico 23 que a contagem deveria ser feita com expectativa santa diante da presença de Deus. E os sábios da Mishiná nos ensinam, e eles entendiam que o Homer era como um caminho de preparação interior para receber novamente a palavra do Senhor. Por isso agradeço a cada pessoa que permaneceu firme, buscando, aprendendo, chorando, amadurecendo e crescendo conosco nesta caminhada santa. Declaro sobre todos vocês as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que o Senhor fortaleça os fundamentos espirituais da sua casa, estabeleça paz sobre sua família, cure áreas cansadas da alma e abra novos ciclos de favor e direção e crescimento sobre você e a sua família. Assim como Israel caminhou do Egito até o Sinai para encontrar a voz de Deus, eu profetizo que você também entrará em um novo nível de entendimento, discernimento, intimidade e uma audição mais perceptível para ouvir a voz do Altíssimo. Que a luz da Torá ilumine seus caminhos, que a sabedoria dos céus governe suas decisões e que a presença do Espírito Santo permaneça repousando sobre cada área da sua vida. Que aquilo que foi tratado nesses dias nunca mais volte ao estado antigo. E que Deus transforme fraquezas em fundamentos, dores em maturidade e processos em autoridade espiritual. Os sábios judeus nos ensinam que quem persevera no caminho da santificação se torna um recipiente apto para carregar a presença do Eterno. Por isso, ao encerrarmos esta contagem hoje, não terminamos apenas uma jornada, nós iniciamos uma nova estação. Que Shavuot encontre cada um de vocês com o coração alinhado, o espírito fortalecido e a vida rendida ao reino de Deus. Que haja provisão sobre suas finanças, haja sabedoria sobre os seus negócios, haja paz sobre os seus relacionamentos, haja unção do Eterno sobre o seu chamado, e que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a bênção sacerdotal da Torá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que os céus permaneçam abertos sobre todos aqueles que caminharam conosco nesses dias santos da contagem do homem. São estas as minhas palavras de agradecimento a você que junto caminhamos em busca deste refinamento. E hoje nós partimos para o último dia e a última meditação que nós faremos juntos. Hoje é o 49º dia da contagem, 7 semanas completa. E a benção da contagem do homem de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. Sendo hoje o 49º dia, ou seja, as 7 semanas completas do homem, hoje nós meditaremos sobre Malhut Sheb Malhut, realeza na realeza.
Quero orar com você nesse primeiro momento da nossa meditação de hoje. Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqui estamos no limiar de Pentecostes para consagrar a totalidade do nosso ser ao teu governo eterno. Em nome de Jesus Cristo e Yeshua, o Messias, reconhecemos que tudo que somos e tudo que temos e tudo que esperamos só encontra sentido sob o domínio do teu reino. Dá-nos realeza na realeza. Dá-nos a plenitude da realeza. Dá-nos a maturidade da autoridade espiritual. O selo final da soberania do céu sobre as nossas vidas. Sela em nós todos os atributos cultivados nas semanas anteriores: bondade, disciplina, beleza, persistência, humildade, verdade e aliança. Que nossa liderança seja um reflexo do trono do Cordeiro, justa, santa, firme e inspiradora. Reine em nós por completo e que todo poder que venhamos a exercer seja devolvido a ti em adoração e submissão. Assim como em Pentecoste o Espírito foi derramado e a igreja foi estabelecida em poder, que também nós, hoje, possamos ser cheios da tua presença para liderar com sabedoria e autoridade. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e consagramos totalmente a tua realeza sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O salmo que corresponde ao 49º dia da contagem do homem é o salmo de número 92. Leiamos. Bom é agradecer ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar de manhã teu amor e à noite a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas e harpa, pois tu me alegraste com as tuas obras. Quão grandes são as tuas obras, Senhor. O homem insensato não entende isso. Quando os perversos florescem como a erva, é para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado eternamente. Teus inimigos perecerão. Exaltaste minha força como a do boi selvagem. Meus olhos verão a derrota dos inimigos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, para anunciar que o Eterno é reto, e ele é a minha rocha, e não há injustiça nele. Glória a Deus. A nossa meditação de hoje, realeza na realeza. Malhut Sheb Malhut. Hoje chegamos ao 49º dia da contagem do homem, as 7 semanas completas, o último degrau de Shavuot. O ápice da jornada espiritual do homem. Na linguagem das Sefirot, este é chamado Malhut Sheb Malhut. Realeza dentro da realeza. Este é o ponto onde toda a estrutura interior, construída durante 49 dias, é coroada diante de Deus. Aqui não estamos mais falando apenas de crescimento espiritual. Estamos falando de governo espiritual. Malhut significa reino, governo, autoridade, manifestação, influência, domínio, expansão visível da vontade divina. Mas os sábios judeus ensinam que Malhut não é tirania. Malhut é responsabilidade santa. O verdadeiro rei não governa para si mesmo. Ele governa apresentando ou representando o Rei Supremo. Por isso, o maior nível de autoridade no reino de Deus
não é controlar pessoas, é apresentar corretamente o céu na terra. É representar as ações do rei aos súditos, sendo como um da realeza, representante dos valores, dos atributos, da grandeza, do senhorio, do poder do rei, que é rei absoluto. Por isso ele é rei dos reis. Porque quando nós conseguimos, na realeza, reproduzir os seus atos, reproduzir a sua vontade, nós de fato estamos na realeza. E o último dia do homem não fala de exaltação, fala de rendição. Depois de 49 dias, tratando emoções, corrigindo o caráter, alinhando os fundamentos, curando as nossas intenções, refinando o nosso coração, o homem finalmente pode entender. O verdadeiro trono não é um lugar de ego, é um lugar de entrega, é um lugar de rendição, é um lugar de humilhação, é um lugar de servir. Na tradição judaica, Malhut é associada ao rei Davi. A realeza é associada ao rei Davi, porque Davi representa a realeza quebrantada diante de Deus. Davi caiu, mas voltou, levantou. Davi errou, mas se arrependeu e voltou à fidelidade. Davi foi perseguido, mas não abandonou a Deus, não abandonou o altar por causa da perseguição. O segredo de Davi nunca foi ter perfeição. O segredo de Davi ser chamado segundo o coração de Deus foi a sua rendição a Deus. Por isso os sábios dizem que Malhut não possui luz própria. A realeza não produz luz própria. Ela reflete a luz do Altíssimo. Isso tem profundidade. O verdadeiro rei não vive para ser visto. Ele vive para refletir a luz do verdadeiro rei. Muitos querem autoridade. Poucos querem responsabilidade espiritual. Muitos querem o cetro. Poucos querem o peso da presença. Mas Deus nunca entrega reino para homens que ainda não são governados pela Torá. O trono que Deus procura e um homem que Deus procura para colocar nesse trono é alguém que está totalmente rendido à vontade de Deus pela sua palavra. Deus vai entregar o reino para homens que ainda não são governados, ou melhor, Deus só vai entregar um reino para homens que já não são mais governados por si mesmos, mas são governados por Deus. Homens que passaram pelo fogo, homens que dominaram o ego, homens que venceram a vaidade, homens que não têm mais necessidade de aprovação, homens que venceram o orgulho, homens que venceram a ambição carnal. Porque quem governa tem que governar primeiramente a si mesmo, para que posteriormente Deus entregue o governo sobre outras coisas. Os sábios declaram no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, quem é poderoso? É uma pergunta. Quem é poderoso? E a Ética dos Pais responde: aquele que domina a si mesmo. Isso é realeza na realeza. Um homem que domina a si mesmo, domina seus impulsos, domina suas ações e reações, seus sentimentos, esse está na realeza. O ápice da maturidade espiritual não é dominar multidões, não é estar sobre outras pessoas, é possuir governo
sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre seus desejos, sobre suas palavras, sobre seus impulsos, ter domínio sobre o orgulho, sobre pensamentos, sobre as intenções. Porque o homem que não governa o seu interior destruirá tudo aquilo que ele tentar governar exteriormente. Os sábios ensinam algo extraordinário. A realeza da terra deve refletir a realeza dos céus. Aqui nós somos chamados a declarar: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Como eu sei como é no céu, olhando para a Torá. Como será aqui na terra, como no céu, se eu fizer o princípio que está estabelecido na Torá? Ou seja, toda autoridade humana deveria revelar algo do caráter de Deus. Todas as ações dos seres humanos deveriam estar respondendo à vontade de Deus. Todos os desejos humanos deveriam estar submetidos aos desejos e à vontade de Deus. Isso era refletir a realeza dos céus na terra. Isso muda completamente a nossa visão sobre liderança, sobre autoridade, sobre o governo. Reinar no reino de Deus não é dominar, não é manipular, não é controlar, não é ser visto, não é aparecer. É servir carregando responsabilidade espiritual. Porque é o momento em que eu me submeto aos princípios da palavra de Deus, eu estou sendo coroado do reino de Deus. E ao exercer as minhas funções naturais, emocionais, espirituais, físicas, financeiras, ministeriais, submisso aos princípios da palavra de Deus, o reino de Deus estará sendo manifestado. Yeshua é a manifestação perfeita desta realeza na realeza. Porque ele possuía toda a autoridade e ainda assim lavou os pés dos seus súditos. Tinha o direito ao trono, mas escolheu a cruz ao invés de disputar o trono com Herodes. Possuía glória, mas caminhou entre os quebrantados. Filipenses 2 vai declarar algo extraordinário. Esvaziou-se a si mesmo. Isso é realeza no reino. Quando você, ao serviço e ao procurar agradar a Deus, está disposto a abrir mão de si mesmo. Está disposto a abrir mão do seu ego, das suas forças, da sua capacidade, dos seus talentos. Esvaziar-se para que Deus seja glorificado, para que Deus seja visto. Isso é a realeza do reino. Autoridade sem arrogância, influência sem vaidade, poder sem corrupção, liderança sem orgulho. Cristo é rei, não apenas porque governa, mas porque se entregou. E eu e você precisamos também nos entregar, nos submeter, nos render à vontade do Pai para sermos aqui, a reluzir aqui a luz do reino de Deus. Os sábios já entendiam que o homem, como um processo de refinamento da alma, cada dia trataria de uma dimensão interior. Então, nós tivemos 7 semanas para tratar o amor, a disciplina, o equilíbrio, a perseverança, a humildade, os fundamentos e o governo. Agora chegamos ao último nível, a realeza refinada, a realeza purificada, a autoridade alinhada com a vontade de Deus, um coração pronto para receber a Torá em Shavuot, um coração pronto para receber a revelação, a luz do entendimento e podermos caminhar nesta luz. Mas ainda corremos um perigo e por isso quero deixar uma exortação. Chegarmos ao trono, chegarmos à realeza, não garante permanência na realeza. Preste atenção. Saul chegou à posição de rei, sentou no trono,
governou sobre Israel, mas perdeu o governo interior. Nabucodonosor tinha um império, as maiores conquistas que um homem pode fazer nessa terra, mas foi consumido pelo orgulho. Sansão tinha toda a força necessária para aniquilar os seus inimigos, mas não dominou o seu domínio próprio. Porque toda autoridade sem rendição eventualmente se corrompe. Por isso Deus trabalha primeiro o interior, antes de liberar a influência. Nós não conquistamos tudo porque fizemos esta caminhada. Nós precisaremos mantermos de pé, cabeça erguida, determinados, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. O Apocalipse, o Senhor exorta, dizendo que deveríamos vigiar, para que ninguém tomasse a nossa coroa. Está falando de posição, está falando de autoridade, está falando de conquista no mundo espiritual. Hoje, Deus não está procurando homens apenas para ocupar plataformas. Ele procura homens cujo coração possa se tornar trono da sua presença. Deus não está procurando homens que hoje têm a presença de Deus e amanhã já perdeu a presença de Deus. Deus está procurando homens cujo coração possa se tornar um trono aonde ele pode sentar e reinar nessa terra. Por isso, realeza na realeza tem um significado. Cristo reinando completamente dentro do homem. Reinando sobre os nossos pensamentos, reinando sobre os nossos desejos, reinando sobre as nossas emoções, reinando sobre as nossas palavras, reinando sobre as nossas finanças, reinando sobre as nossas decisões, reinando sobre os nossos relacionamentos. Nós precisamos permitir que ele continue sentado no trono que nos governa. Marruch também fala de administração, porque todo recurso é uma responsabilidade do reino. A Torá ensina que riqueza sem governo destrói os homens. Por isso, o verdadeiro governo financeiro começa quando a riqueza, o dinheiro, deixa de controlar o homem e não vai tomar o lugar de Deus na minha vida nem na sua vida. E o homem aprende a governar sobre esses recursos, aplicando os princípios da palavra de Deus. Prosperidade sem realeza vira uma desordem. Mas quando Cristo reina sobre nós, sobre os nossos bens, sobre o nosso patrimônio, sobre nossas finanças, nós encontramos equilíbrio, nós encontramos honra, nós encontramos a generosidade, a sabedoria, e isso vai produzir em nós prosperidade. Shavuot está próximo e é o encontro entre o rei e o seu povo. O rei representado por sua palavra e o povo com o coração alegre para receber a presença do rei. Não é coincidência que o último dia do homem anteceda Shavuot, porque depois do refinamento vem a revelação. Depois da preparação vem a entrega da Torá. O Sinai não foi dado para um povo escravo emocionalmente. Foi dado para um povo alinhado diante de Deus. Porque ao sair do Egito até chegar no Sinai, Deus estava tratando com esses homens para tirá-los da escravidão e mediar a eles a realeza. Mas para permanecer na realeza, foi-nos entregue uma instrução. E como se chama essa instrução? Torá. Torá é traduzida, na maioria das vezes, como lei. Mas, na verdade, Torá quer dizer instrução. E nós estamos muito próximos de recebermos de Deus a graça de compreender as instruções da Torá. E quando compreendermos as instruções da Torá e praticá-la, nós estaremos na realeza, dentro da realeza. E isso representará maturidade espiritual completa.
Quando isso acontecer, a realeza não é mais desejo de posição, mas disposição para servir. O trono que tanto nós almejamos não vai mais pertencer ao nosso ego, vai pertencer ao Senhor, porque tudo que realizarmos, nós daremos glória a Ele. O cetro de autoridade deixa de ser controle humano e se torna submissão ao Espírito de Deus. A verdadeira realeza nasce quando Cristo governa plenamente o interior dos homens. E eu espero que esses dias tenham sido suficientes e que nós tenhamos dado lugar suficiente, tenhamos nos rendido o suficiente para que Cristo permaneça reinando em nossos corações. Vamos à história de hoje, uma história real. O coração que esperou por 70 anos. Em 2023, após mais de 70 anos de espera, Charles III foi finalmente coroado rei do Reino Unido. Desde jovem conviveu com a certeza de que um dia teria que ocupar o trono. Foram décadas de preparação, erros, amadurecimento, crise de imagem e muitas reconstruções. Quando finalmente foi coroado, já era um homem idoso marcado pelo tempo, mas preparado pela jornada. A espera o lapidou. Assim também é a realeza na realeza. Malhut em Malhut. O trono não é dado a quem se apressa, mas a quem se prepara. Não esqueça disso. Toda a jornada do homem foi uma gestação da realeza. Hoje somos chamados a tomar posse espiritual da autoridade que Deus nos confiou. Não por ambição, mas por vocação. Malhut em Malhut, realeza na realeza, é um chamado para viver como filhos do rei, manifestando o reino onde quer que nós estivermos. Você é herdeiro do trono. Vista sua identidade de filho de Deus, de filho do rei, e viva com atitudes de rei aqui nessa terra. Assuma sua responsabilidade espiritual e domine seus territórios aonde Deus te colocar. Declare continuamente no seu entendimento, no seu coração: eu sou um rei, eu sou descendente de Cristo, eu sou herdeiro com Cristo, para governar com humildade e justiça e servindo com alegria. Viva hoje com consciência de que Deus te chamou para a realeza. Suas palavras, suas ações, suas decisões precisam e irão refletir os céus por onde você andar. E eu encerro, antes de orarmos, com Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não espere para você reinar no milênio. Deus espera que eu e você pratiquemos a realeza aqui e reinemos sobre a terra enquanto estamos aqui. Amém? Que o Senhor possa abençoar a minha vida e a sua vida completamente. Vamos orar? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta no último dia, Malhut dentro de Malhut, a plenitude da realeza. Nós nos colocamos diante de Ti com o nosso coração rendido ao Teu governo. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, nós te pedimos, reina completamente em nós, que haja em nossas vidas rendição e que nós possamos, em todo tempo, estar debaixo do Teu domínio. Nenhum espaço para ser governado pelo ego, mas pela própria vontade do Eterno.
e que jamais sejamos governados por circunstâncias, mas debaixo do propósito e dos princípios do Eterno. Senhor, sela em nossas vidas tudo aquilo que foi trabalhado esses dias. Que a bondade, a disciplina, o equilíbrio, a perseverança, a humildade, a verdade se unam agora em uma vida madura, firmada e totalmente alinhada contigo. Que nossa liderança não seja para exaltação pessoal, mas para manifestar o teu reino. Que a nossa influência seja limpa, santa e rendida. Que nós possamos viver não para nós mesmos, mas para aqueles que reinam eternamente. Ensina-nos a viver a verdadeira realeza, aquela que serve, que se entrega e que permanece fiel. Que nós nunca venhamos confundir autoridade com poder humano, mas compreender que a verdadeira autoridade nasce da submissão ao Senhor. Que o teu Espírito governe nossas decisões, nossas palavras, nossas atitudes. Que nossos corações sejam, Senhor, sempre um trono aonde o Senhor possa habitar. E que a nossa vida seja a expressão visível do teu reino nessa terra. Senhor, nós consagramos a ti tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que ainda seremos. Que nada possa nos impedir, mas que tudo possa contribuir para que o teu nome e a tua glória seja manifestada em nós. Hoje nós declaramos: tu és o rei sobre a nossa vida. E nós viveremos debaixo do teu governo com fidelidade, com temor e com amor. Oramos em nome de Jesus e Yeshua, o nosso Messias. E encerramos com o nosso decreto, a nossa proclamação pública. Cristo é rei sobre todas as áreas da minha vida. Minha liderança será santa, minha influência será rendida e meu coração será o trono onde ele reina. Nada é meu, tudo é dele. Exerço a realeza que serve, a autoridade que ama e o poder que edifica. Eu sou sacerdote e rei em Cristo, para a glória do Deus vivo. Que esse dia seja o selo da sua realeza em você. Que Deus te abençoe. Estou alegre e me sentindo realizado, satisfeito por poder ter caminhado com você todos esses dias. Teremos outras oportunidades e outros momentos solenes dentro do calendário bíblico em que eu estarei aqui disposto a continuar servindo e espero que você esteja disposto a juntos nós participarmos de outras oportunidades. Entre esta contagem do Homer e Shavuot até a próxima contagem do Homer e de Shavuot, que eu tenho certeza que eu vou te encontrar. Teremos outras oportunidades de nos encontrar também. Fica aqui o meu agradecimento a Deus e o meu agradecimento a você por juntos nós caminharmos todos esses dias. Eu espero ter contribuído com a sua vida, porque eu sei que o exercício que eu executei aqui, por causa de você, muito de Deus foi acrescido na minha vida. E por isso eu louvo a Deus. E quero encerrar dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que nesse Shavuot você possa receber revelação, possa receber luz, possa receber entendimento e que a Torá do Eterno possa se manifestar perfeitamente e inteiramente dentro do seu ser e do seu coração. Que ela seja verdadeiramente escrita no seu coração, imprimida na sua mente, e que nós possamos viver à luz desta palavra todos os dias da nossa vida. E que isso possa transbordar e alcançar os teus e a tua descendência para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.